Deus. Com temor e tremor, eu quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Ai, Jesus, que meio, que nervoso. Nessa noite fria, só está aqui quem é valente. E se você está aqui é para uma ocasião, eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Já quero aqui externar toda a minha gratidão a Deus pela oportunidade que me foi dada, pela responsabilidade. Como eu já falei, eu creio que o Senhor vai preparar palavras. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Para mim é como uma novidade estar aqui. Ainda mais para mim, que sou falante, falo mesmo, gosto de falar, mas é uma responsabilidade. Mas nessa noite não há nada que me impeça de estar aqui, de falar tudo o quanto que Ele tem feito na minha vida. Amém? Já peço que os irmãos abram a sua Bíblia em João, capítulo 9. Hoje nós vamos bem devagarzinho, para eu não me embolar e para vocês não se perderem. Amém? Amém. João, capítulo 9, primeiro versículo. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Todos encontraram? Amém. João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Amém? Aleluia. A palavra é essa, irmãos, muito conhecida, acredito que para alguns. E o Senhor tratou comigo no meu íntimo essa semana, desde que a pastora me estendeu o convite, eu aceitei. Uma palavra muito conhecida, mas que trazendo para os nossos dias, trazendo para a atualidade. Vamos dar um pouquinho para lá e para cá? Para ver se eu saio do nervoso. Trazendo para a nossa atualidade, é um conflito interno. Como que nós confiamos em Deus? Foi isso que Ele colocou em meu coração. Como tem estado a nossa confiança? Como tem estado a nossa dependência? Porque aqui na Bíblia é um caso de um cego. Mas, aplicando para os nossos dias, como eu disse, possa ser alguma outra situação que nós precisamos depender e confiar no Senhor. E diante disso, eu quero começar já a entrar no meu testemunho. Eu prometo que hoje vou ser muito breve, quero ser muito sucinta, não quero te fadigar, mas eu quero que você entenda. Então eu peço um minuto da sua atenção para que você entenda tudo aquilo que o Senhor trabalhou e vai trabalhar com você também, amém? No início da pandemia, irmãos, eu decidi que eu não faria mais parte dessa rotina de evangelho, decidi que não queria mais isso para minha vida como costume, como eu posso dizer, como uma rotina mesmo, que era o que eu vivia. Nós aqui, os mais conhecidos, a gente é crescido nesse berço evangélico, nós somos criados debaixo de muito exemplo, debaixo de muita oração, mas mesmo assim sempre houve uma dúvida, sempre houve, como que não é? Como que será? E aí eu decidi, falei, ó Deus, me deixe em paz. Vou sair, vou viver tudo que eu tenho de viver, quero conhecer, quero experimentar. As amizades estão aí, irmãos, que é um pecado, que olha que se a gente não vigiar, ainda mais para nós, na nossa idade, é um mar de curiosidades. E nisso eu fui conhecendo, fui saindo,
né, a gente se afastou, eu me afastei muito do ministério onde nós estávamos e eu resolvi seguir no meu próprio caminho. Comecei a sair, final de semana vai, final de semana vem, ia para tudo que era canto, para tudo que nunca, que meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu estava lá, sempre ficava, é uma sensação muito estranha, porque quem já pisou, quem já esteve no Santo dos Santos, não se adequa, não se encaixa. E eu era um peixe fora d'água ali, mas, por curiosidade, eu estava ali. Chegou um determinado final de semana, eu não lembro o tempo, irmãos, eu não lembro o tempo, eu não lembro quando que foi. Ao mesmo tempo que eu vivi muita coisa, foi em um curto prazo, não foi muito tempo que eu estive fora. E nisso, nesse final de semana, eu lembro que nós estávamos na casa da minha avó, eu e toda a minha família, e foi no sábado isso. Estamos lá na casa da minha avó, tudo certo, de costume. Deu a hora de todo mundo ir embora e eu resolvi que eu não iria. Mãe, eu não vou ficar aqui, vou ficar aqui. Sempre na bagunça, falante, como eu já falei, estava ali e vou ficar aqui. Fiquei na casa da minha avó, deu um certo horário, estou lá na frente com o pessoal, era mais ou menos umas meia-noite. Meia-noite para mais ainda. E, aqui não tá bom, vamos sair? Resolvemos sair, resolvemos ir andar, dar umas voltas, fui parar lá na curva dos pretos, os irmãos conhecem, acho que tem ciência, do chefão, fui parar para aqueles lados. E ali, como eu falei aqui, totalmente deslocada, sempre com receio, porque a gente estava todo mundo muito escondido, e ninguém sabia, minha mãe não sabia, minha avó não sabia, a gente saía escondido. E nisso que a gente saiu, cheguei lá naquele final de semana, né, aquele ambiente, mas enfim, curtimos tudo que tinha para curtir, foi uma noite que passa que a gente nem vê. Voltei para a casa da minha avó, que eu sempre tive muita vergonha de chegar diante da minha mãe, né, de alguma outra forma que eu sei que sempre machucou muito ela, de chegar, né? Então, eu ia para a casa da minha avó, dormia lá e de lá eu voltava para casa. E aí nisso que a gente chegou na casa da minha avó, dormimos, na hora que eu acordei, a Stephanie, minha mãe, estava lá. Olha, essa noite, essa madrugada, seu pai foi assaltado. Ele perdeu tudo, a mão armada, né? Levaram tudo dele, estava indo trabalhar. Na hora meu coração já palpita, porque aí vem aquele remorso, mas não um arrependimento, um remorso, um peso. E porque também, como eu falei, como a gente já esteve, estava fora, tudo que acontecesse era por minha culpa. Tipo, não estou indo para a igreja, então se qualquer coisinha que está acontecendo é porque eu estou fora. E aí na hora que elas comentaram o que aconteceu com ele, fiquei com aquele remorso, com aquela culpa. Mas não fui para casa. Continuei na minha avó, ficamos o domingo todo lá. E aí, no final do dia, elas foram para a igreja, nós estávamos namorando um novo ministério, porque eu era assim. Era segunda, terça, quarta, ia para a igreja com eles. No final de semana, ia aqui com a galera. E aí, quando foi no domingo, a gente retornou para casa. Na hora que eu entrei na minha casa, a minha mãe estava totalmente magoada, estava muito machucada assim, no sentido de triste pela situação, até porque mãe é mãe, ela sabia como eu estava na minha situação, sabia que estava funilando, aconteceu o que aconteceu com meu pai, mas nesse dia que eu cheguei lá, quem estava na minha casa era o pastor Roberto, a missionária Ingrid, o pastor João. E na hora que eu olhei aquela cena, eu falei, meu Deus, como que existe ainda, né? Valores da amizade. Já existia há muito tempo que a gente já não congregava junto, mas por saber de tudo que aconteceu com meu pai, eles se compadeceram e foi lá dar esse suporte depois do culto. E ali para mim foi lindo, cumprimentei, né, fugindo com vergonha, e vi eles ali, e o Espírito Santo me deu essa cena durante essa semana, depois que a pastora me estendeu o convite. Passou umas semanas, eu fiquei com esse remorso, com esse peso de que, meu Deus, tá acontecendo as coisas, mas, irmãos, para sair é isso aqui. Para você voltar a ser o que um dia você foi,
é muito complicado. E por mais que exista dúvida, exista uma vontade de conhecer, existe também o Espírito Santo que comove, que trabalha. Eu sei como é deitar na minha cama para dormir e não conseguir, porque é um vazio que ninguém preenche, que é a presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Passou esse final de semana, aconteceu tudo o que aconteceu com meu pai. Passou uns dias, onde estava a Ana de novo? No meio da galera, no meio da bagunça. Não, vamos, que nada, né? Nada vai acontecer. Fomos, irmão, fomos em mais um dia. Era uma festa na casa de uma amiga. Chegamos lá, tudo lindo, tudo indo bem, igual as outras festas, igual tudo acontecia, normal. E na hora que a gente chegou lá, né? Tudo certo. Voltamos para casa da minha avó. Como eu falei, dormi lá. Na hora que eu acordava, e toda festa que a gente ia, sempre tinha alguma novidade no outro dia, de que alguma coisa tinha acontecido. E a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente marcava para sair, né? E aí eu abri para ver o que tinha, o que a gente ia fazer no domingo, e eu não estava mais no grupo. Porque vai chegar um determinado momento também, que nem o mundo mais nos aceita. É verdade. Não mais naquilo ali, porque a nossa vida, a nossa realidade é totalmente outra. E ali me tiraram do grupo, eu achei totalmente estranho, eram poucas pessoas, algumas ali eram da minha total confiança. Não, nesses aqui eu confio, mas eu confio mesmo, de olho fechado. Não, fecha comigo, sabe, irmão, amigo mesmo? Não, aqui é meu amigo. Na hora que eu chamei a menina que foi na casa dela, falei, o que aconteceu, né? Me tirou do grupo? Como assim? E aí ela me explicou, não, é que a gente fez aqui uma reunião de condomínio, a gente conversou aqui e saiu umas conversas, disse de que você estava fornecendo drogas dentro da festa, além de estar usando. E isso, irmãos, por mais que envergonhados serão os inimigos das nossas almas. Amém? Verdade. E por mais que eu saía, por mais que eu fazia tudo que eu fazia, isso era uma coisa que eu não aceitava para mim. Porque além de ser fora das minhas condutas cristãs, é fora da minha conduta como pessoa. Isso é ilegal. Então, para mim, nunca. E eu sei também que o Senhor tem as suas formas de trabalhar. Como para alguns aqui que já foi dito, foi um vício, um pecado, mas graças a Deus o Senhor me poupou de pelo menos isso. E ali eu falei para ela, não, fulana, fala com esse aqui que me conhece, que sabe que eu não faria isso. Não tem necessidade de me tirar, não tem necessidade de me excluir assim. Não, mas eles participaram, criaram outro grupo para falar ao meu respeito. E a conversa era de que foi eu 100%. Irmãos, não tinha uma foto, não tinha uma prova de que eu tinha feito isso. Mas nisso tudo era a mão de Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Nesse meio período, isso me matou. Isso foi como pedra no meu estômago. Por quê? Porque é a nossa confiança, né? É aquelas pessoas que a gente confia. Então, eu não faria isso. Mas me deixaram no fogo. Isso tudo foi a mão de Deus. E hoje eu entendo que, como para esse cego, não foi para a morte, mas para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu já não tinha mais com quem conversar, tinha vergonha de falar com Deus, do Espírito Santo, vergonha de falar para minha mãe dessas coisas, de que eu estava com disse dessas coisas. Uma que a pisa ia ser grande, a feia ia ser certa, e outra pela vergonha mesmo, de vontade de chegar para contar para ela essas coisas. Então, foi mais uma semana assim, de aflição. Lembro que aí eu me desliguei desse povo, desse vínculo, desse pessoal. Falei, eu não quero mais saber disso pra mim também. E numa certa noite eu fui dormir. Deitei pra dormir. Irmão, noite triste é quando você tá longe, viu? Porque aí você não dorme, você não consegue dormir. Você fica com aquela aflição, com aquele conflito. E eu lembro de que essa foi uma das orações que eu fiz a Deus. Falei, Jesus, não deixa o meu coração do jeito que está, não. Não deixa que façam isso comigo, não, dessa forma, dessa maneira. E ali eu dormi, né, e tive um sonho.
Eu sonhei que eu estava entre os trilhos. Era como se fosse um lugar muito largo e trilhos de trem. E eu ia no meio desses trilhos, assim, a ponto de me pegar. E eu driblava de um, de outro, e corria para cá, para lá. Quando eu olhava assim para cima, eu via meio que uma escada e ali tinha um elevador. Só que era um elevador de umas portas maiores, não esses comuns que a gente é acostumado a ver, mas um bem mais largo mesmo. E ali era onde eu, o escape que eu achava ali, e eu corria para subir essas escadas, e na hora que eu olhava, estava minha mãe. E ela tentava, me gritava para eu ir, para eu sair daquele meio. E nisso que eu subia as escadas, a porta ia se fechando. Quanto mais ela se fechava, mais dificuldade eu tinha para subir. E nisso que eu estava perto de chegar numa altura que ela conseguisse me puxar, eu senti, irmãos, o calor daquele trem para me pegar. Nesse momento que ela me alcançava e me puxava dali daquela situação, eu acordei. E foi uma realidade para mim. Na hora que eu acordei, a minha mãe estava na minha cama. E ela chorava, irmãos, ela chorava de uma forma. Hoje de tarde, quando eu comecei a escrever o meu rascunho, eu comecei a lembrar de tudo isso. Porque hoje nós temos as nossas dificuldades. Não é fácil estar aqui. Não é fácil viver o nosso chamado. Mas eu pude me lembrar de onde o Senhor me tirou. Aleluia! E de tudo que Ele fez na minha vida. Eu entendo que aqui existem testemunhos de muito mais específicos que o meu. Mas eu sei também de como ficou o meu psicológico naquela época. E na hora que minha mãe me acordou ali, ela chorava demais. E eu também mais assustada ainda. E mãe, o que foi? Ela chorando. E ela sem saber de nada que tinha acontecido. E depois, passou umas horas, nós fomos conversar o que estava acontecendo, que ela me acordou chorando, eu também estava muito assustada. Ela falou, Ana, eu tive um sonho com você. A sua cara estava toda estourada, você estava toda arrebentada, o seu rosto, a sua fisionomia estava totalmente desconfigurada. E nisso eu já comecei a chorar. E aí eu contei tudo para ela que estava acontecendo. Eu falei, mãe, me traíram. Meus amigos, fulano, ciclano, fez isso comigo. E deixaram que eu levasse essa fama que não é minha. E eu lembro dela falando, Ana, se eu soubesse no dia, você ia levar uma surra tão grande. E ali a gente chorou e ela orou por mim. Aleluia! Esse mesmo dia de noite, irmãos, eu estava muito mal psicologicamente. Mas, como eu costumo dizer, era o próprio Deus mudando a minha história. Aleluia! Nós fomos em uma igreja de uma conhecida. Ali naquele momento, na mesa, nós já oramos. E eu pude sentir o amor de Deus, né? E ali nós decidimos ir na igreja dessa irmã conhecida nossa. Na hora que a gente entrou na igreja, passou um pouco do culto. E essa pastora olhou para mim e falou assim, olha, Deus sabe, Ele viu a forma que você entrou aqui neste lugar. Eu vejo o teu coração com facadas, com pedradas. Você está muito machucado, mas olha, há um Deus que te pega no colo. De onde você estiver. Na hora, querida, eu me lembrei do meu sonho. Que eu falei ali, a representatividade que teve foi minha mãe. Mas existe um Deus que pode me tirar de onde quer que eu esteja. E ali, irmãos, eu decidi, eu falei, mãe, não tem pra onde correr. O Senhor me escolheu. E ali nós decidimos caminhar na igreja que nós já estávamos namorando, como eu disse para os irmãos. E ali, tudo lindo, como se fosse o primeiro amor. Nossa, que bênção, o Senhor me escolheu. Né? Eu sou filha, sou geração eleita. E agora nós vamos caminhar, nós vamos trabalhar e vai ser tudo lindo. Mas não é bem assim. E aí o Senhor começou a me moldar, a forjar o meu caráter, tudo isso não para a minha morte, mas para a glorificação do nome dele. Aleluia! Nós chegamos na igreja, irmãos, nós começamos ali a caminhar, todo mundo muito feliz. Eu costumava dizer que eu estava em Gileade.
com bálsamo, com vida, com remédio. Todas as minhas feridas foram estancadas pelo amor de Deus. E ali nós começamos a trabalhar e eu já estava há muito tempo sem louvar. Na igreja chegou um determinado culto onde eu louvaria. Irmãos, tudo lindo, tudo muito lindo, com banda, tudo ao vivo. Eu amo uma bateria, eu amo som ao vivo. Nós separamos, nós nos preparamos, nós ensaiamos muito, foi muita dedicação. Mas o inimigo, com suas artimanhas, me pegou na emenda. Foi uma situação de vergonha, onde eu me vi novamente, sem ministério, envergonhada, com o coração dilacerado. E aí eu falei, Jesus, e aí? Não é, se lá fora é e aqui também, o que eu vou fazer? O que vai ser de nós? E nessa situação, nesse meio tempo, eu pude sentir os cuidados de Deus, não por pessoa, mas deles em si próprio. Porque eu não sou de falar, irmãos, nesse sentido, eu estou falando de brincalhona, não quero me contradizer. Mas quando o calo aperta, a primeira coisa que eu faço é me conter, é me calar. E na maioria das minhas magoações, das minhas chateações, era isso que eu fazia. Mas em todo tempo eu colocava tudo aos pés do Senhor. E essa foi uma das situações que eu coloquei diante de Deus, porque eu já não sabia mais o que fazer. Nós estávamos sem escapatória. Nós não sabíamos o que fazer mediante aquela situação. E ali fizemos, nossas reuniões, o que vai ser de nós, da nossa família, para onde nós iremos. E aí nós nos reencontramos, pastor? Lembro da reunião que nós tivemos lá, a princípio, lá em casa, para que tudo isso aqui acontecesse. E se não acontecesse tudo que aconteceu no outro ministério, hoje talvez eu não estaria aqui. Porque se hoje eu estou aqui te falando alguma coisa, é porque o Senhor, o próprio Deus, porque Ele me conhece, e Ele sabe do meu íntimo, do meu profundo e oculto, Ele sabe da minha timidez, das minhas vergonhas. E se louvar já é difícil, quanto mais falar, falar da palavra dele. E ali nós podemos nos reencontrar com o pastor Roberto. Costumo dizer que foi uma das maiores fontes de vida para mim, para minha casa, para minha família. Ele esteve ali em oração por nós, nos esperou, orou, colocou a cara no pó para que hoje eu estivesse aqui. E nessa semana foi uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração também. Fazer propósito, irmãos, para nós é muito fácil. Orar para nós é muito fácil. Mas e aí, até foi falado aqui hoje sobre a amizade. Quando que nós nos colocaríamos na brecha, na torre de vigia por alguém? Porque aí o contra-ataque é maior. Mas eu glorifico a Deus, pastor, pela sua vida. Que esteve em oração por nós, pela minha casa, que acreditou em nós, no nosso ministério. E essa semana eu refleti muito sobre isso, porque é como eu falei para vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil porque vai contra as nossas vontades. E se fosse por mim, nessa noite de frio eu estava em casa, deitadinha nesse frio. Mas maior é quem está aí. Obrigado, obrigado, meu Deus. Esse misto de emoção essa semana eu fiquei emotiva, viu? Falei, meu Deus, que passado que o Senhor, como que o Senhor trabalha, Como que o Senhor faz, como Ele muda, como Ele move. E nesse meio tempo Ele foi trabalhando algumas coisas no meu coração de confiança. Depois que tudo isso aconteceu, na igreja, nós saímos de lá, o Espírito Santo me ensinou a ter fé. Que era coisa que para mim eu não tinha. Era muito apoiada na fé da minha mãe, na fé do meu avô, que faleceu, na fé das minhas irmãs, do meu pai, que eles oram, a gente acontece, vê acontecendo e amém. E ali eu me via nas situações onde eu precisava ter fé. E ali Ele trabalhou em mim a fé, a confiança, a dependência, de não entender, mas eu preciso confiar. Confiar que mesmo sem entender o porquê que eu estou fazendo tudo certinho, mas estou sendo envergonhada, é a vontade de Deus. Eu preciso entender que se hoje não há ministério para mim, é a vontade de Deus. Era o meu pensamento naquela época.
mas a nossa confiança está na dependência. Em resistir, é necessário que nós resistamos ao processo. Porque, irmãos, é difícil. Mas quando nós resistimos, a gente consegue alcançar os nossos objetivos e a gente consegue viver do nosso chamado. Tanto que eu anotei aqui, são escolhas, né? São escolhas, são opções. Porque eu trabalho no pet shop, né? Como alguns aqui já sabem também. Irmãos, tem uma cachorrinha lá, ela é bem pequenininha. O nome dela é Dalila. E ela é bem pequenininha. A Dalila é a típica cachorra que me dá um trabalho amuado. Irmãos, ela não deixa fazer nada. Nada. A gente dá banho nela e seca, e estoura. Você segura ela por baixo, que é onde a gente costuma segurar o cachorro por aqui, e a bicha se bate. Não deixa a gente fazer nada. Mas sabe o que é isso? Resistência. Porque na mordida ela não consegue. E ela sabe que ela não tem força, que ela me morde e eu vou de novo. Então é a arma que ela tem. O que eu quero te dizer nessa noite? Que para resistir, você precisa ter visão. Você precisa ter... Como eu posso te dizer? A gente precisa saber de como resistir o mal. Se você não consegue vencer na mordida, meu irmão, balança essa cabeça, sai daqui, me solta, eu não quero. São escolhas. Tanto que foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que eu escolhi errado naquela época, eu saí, eu me afastei, e foi a minha dor, toda a minha dor, tudo que eu passei, foi consequência da minha atitude. Mas quando o Senhor me forneceu a chance de retornar, eu aceitei. De cara eu aceitei. Falei, não, Jesus, essa vida não é pra mim. E como eu falei, até o mundo já não me queria mais. Porque quem já esteve no Santo dos Santos não consegue, irmão. 100%. Então que nessa noite você possa sair daqui certo de que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Porque para nós, quando nós estamos passando pelo processo até chegar no propósito, é tempo de deserto, de solidão, onde um não entende, onde outro não entende, onde quem vai passar é você e Deus. Mas tudo isso não para a morte, mas para a glorificação. Aleluia! Eu posso entender de que todo esse meu testemunho foi um processo de lapidação. Foi um processo de amadurecimento. Hoje eu aguento coisas que, se fosse lá atrás, eu não iria aguentar. E não só isso, não só nesse lado, mas o Senhor precisou trabalhar em mim em todos os meus sentidos. No meu âmbito sentimental, no meu profissional. Irmãos, olha, foi difícil. Não foi fácil. Por quê? Porque são escolhas. Eu escolhi viver o meu chamado. Quando nós decidimos e escolhemos viver do nosso chamado, o Senhor se responsabiliza. E Ele nos faz entender que tudo é para a glorificação do nome dEle. E de que todo o nosso processo é para um amadurecimento. Que Ele está nos ensinando a ser um pouquinho mais forte. Que Ele está nos preparando para uma manhã de testemunho. Porque para mim, eu nunca estaria aqui falando alguma coisa do que o Senhor fez, do quanto Ele faz, do quanto Ele tem feito. Mas os nossos pensamentos, os pensamentos do Senhor são maiores. E são maiores. Aleluia, meu Deus! Amém? Então eu quero que você saia nessa noite deste lugar, certo? De que o Senhor, Ele faz tudo de forma perfeita. Que Ele está no controle de tudo. Que o nosso pensamento, que as nossas decisões, que nós possamos sair daqui sabendo escolher. Que nós saímos daqui sabendo diferenciar. Que não, aqui para mim, já Deus, o Senhor já me mostrou como fazer, então eu não quero mais. Que nós saibamos decidir. Que nós saibamos decidir o amor. Que nós escolhamos o amor. Foi isso que o Senhor me colocou hoje no meu coração. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Glória a Deus! Que me transformou, que me convenceu de que o mundo já não era mais para mim. Obrigado, meu Deus. E hoje é por isso que eu estou aqui, amém? Se coloque sobre os seus pés. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Aleluia. Coloca para mim o Deus está te ensinando, por favor. Quero encerrar com essa canção que foi parte da minha história, da minha trajetória. Eu espero, irmãos, que você possa sair dessa noite deste lugar, certo de que o amor de Deus nos alcança, e de que Ele tem controle de tudo, de que Ele está cuidando de tudo, e que nós possamos suportar o nosso processo, para que nós possamos viver o nosso propósito, amém? Se até o nosso Jesus, Ele suportou o processo que foi a crucificação, mas venceu a morte como processo, amém? Pastor, pode ser 2 tom abaixo, tá? Eu não aguento. Que o Senhor possa falar os vossos corações nessa canção. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Deus. Deus fiel e justo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, quando muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca te deixada te ensinou. Aleluia! Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou sua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado de dias longos. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Aleluia! Aleluia, Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em suas mãos e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre te mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa ele te ensinar.
ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra